Bom, vamos falar agora do São Paulo, vamos passar para o outro lado do muro, ali na Barra Funda, vamos falar do tricolor, porque o presidente Júlio Casares deu uma entrevista que também repercutiu bastante, que foi sobre o São Paulo virar SAF. Será que o São Paulo vai virar SAF? Ele falou, olha, pode ser que não vire, mas pelo menos tem que adotar um modelo de negócios parecido. Isso gerou muita repercussão e a gente vai ouvir aí a entrevista do Júlio Casares para o Altabet. A SAF, eu acredito que o melhor modelo, eu não sei nem se vai ser uma SAF, mas qualquer parceria como essa que estamos tentando realizar, vai ser algo que prioriza a gestão do futebol, não um aventureiro. Sim. Eu não posso permitir que você faça um grande resultado aqui, um ano eu ponho ele no outro clube, não. Ele tem garantidores que esse jogador da SAF fique um tempo e que a gestão do clube tem que ser majoritária. Sim ou não? O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Puxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Então, os clubes maiores ou menores, ou mesmo aqueles mais tradicionais que não admitem SAF, talvez o seu Flamengo também, não gosto que fale. O São Paulo tem essa resistência, o Corinthians, o Palmeiras. Mas eles têm que pensar no modelo um pouco mais empresarial, senão eles vão ficar para trás. Tá. Ponto. Aí, então, o presidente Júlio Casares, em entrevista ao Altabet. O PVC, ele fala aí, né, sobre um modelo de negócios parecido e que essa é a tendência. Como é que você viu isso? Então, o São Paulo deve caminhar nesse sentido mesmo de se transformar numa SAF? Ou é um modelo que não necessariamente configure uma SAF? Eu entendo o que ele está falando e ele está sendo cauteloso em relação ao Conselho Deliberativo, porque qualquer aprovação de SAF tem que passar pelo Conselho Deliberativo. E ele, inclusive, fala sobre uma resistência dentro do clube. O São Paulo não quer. A pergunta só é se você precisa disto para ser competitivo. O que a SAF dá de bom? Dinheiro. Eu acho que não. O dinheiro é que a gente está pensando sempre no dinheiro como primeira premissa, né? O Abel recebeu uma proposta 3 vezes maior, então ele vai para o Hilal. Não necessariamente. Uma organização empresarial. Não, eu acho que a primeira coisa que você faz... Você tem 2 vantagens da SAF. 2 vantagens. Uma é acabar com um conselheiro. Se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. Não é? É verdade. Segundo, é você ter a capacidade de colocar um aporte diferente. Quais são, historicamente, as grandes receitas do futebol? Bilheteria, patrocinador e direito de televisão. A gente está falando de dinheiro? Sim, mas você tem 3 receitas. A quarta possibilidade é você ter um aporte de alguém que compre 60% da SAF e que depois queira, eventualmente, uma das partes vender mais 10%. Estou precisando de dinheiro, vendo 10%. Quer comprar 10% da minha sociedade? Quer, Luísa? Comprou. Você botou 10% do dinheiro. Então, você criou uma fonte de receita. Mas não é milagre. Porque se for assim, se você não for SAF, você não vai ser competitivo. Tá bom. A SAF se apoia na legislação da Espanha das SADs. Todos os clubes da Espanha são SADs, menos Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético Bilbao. Quais são os times que ganham na Espanha? Real Madrid e Barcelona. São os 2 que não são SAD. Então não é 100% verdade. Eu entendi o que ele está dizendo. Tem sentido o que ele está dizendo, olhando para o cenário de hoje, pensando que no ano passado foi o ano das SAFs, porque a final da Libertadores foi Botafogo e Atlético Mineiro, são 2 SAFs, e o Cruzeiro foi finalista da Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro é uma SAF, então foi o ano da SAF. Tá, beleza. Mas mesmo olhando para o Brasil, os clubes que são tidos como referências são clubes associativos, não Palmeiras são e SAFs. Flamengo. Então, não existe milagre, cara. SAF não pode ser sinônimo, não pode ser prefixo de safar-se. Porque a gente faz SAF no Brasil para se safar. Tipo, tem uma dívida de Corinthians hoje. Tem uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Qual é a solução? Virar SAF. Não, então é para se safar. O Milan foi um time Società per Azioni, sociedade anônima. Durante
os últimos 50 anos. Ele foi o clube referência do mundo enquanto o Berlusconi estava bem. Depois que o Berlusconi vendeu, continuou sendo empresa. Continuou sendo modelo empresarial. E é um fiasco. Não é você ser SAF ou não ser SAF. E aqui tem o exemplo do Vasco com a 777 também, em que o clube associativo teve que retomar o controle porque não deu certo, uma má administração. Então, a gente precisa parar de olhar para o modelo SAF como se fosse sinônimo de milagre. Você pode ser muito bem organizado sendo SAF ou muito mal organizado sendo SAF. Você pode ser muito bem organizado e competitivo não sendo SAF e você vai ter um sofrimento, sim, se você tiver uma SAF muito bem organizada que, num certo momento, resolva se capitalizar e trazer um novo investidor que bote mais 20%. Beleza, vai ser sofrido. E aí, talvez ali na frente você entenda isso. Não parece ser um momento agora. Porque o Botafogo está com dificuldade, o Cruzeiro tem dificuldade, o Atlético tem dificuldade, o Vasco tem dificuldade e todos são SAF. A gente está vendo ali os clubes brasileiros que se tornaram SAF, tanto na Série A quanto na Série B, e a gente pode até debater daqui a pouco qual foi a SAF que realmente deu certo, quais foram as SAFs que realmente funcionaram ou que funcionam hoje. Mas antes, quero trazer aqui para o Hernan, pensando do ponto de vista da informação. Essa questão, Hernan, gera um grande debate dentro do São Paulo e o próprio Júlio Casares falou isso, né? Que há uma resistência grande, mas é um modelo que ele acredita, não necessariamente do clube se tornar uma SAF, mas ter esses modelos de parceria. Em algum momento ele até cita o Marinax, o grego, né? Que vai ter essa parceria agora, está fechando essa parceria com a base do Tricolor. Há essa resistência grande dentro do São Paulo, como que isso pode se resolver? A tendência é que o São Paulo vire uma SAF, pegando aí pela declaração do presidente? É um grande debate político isso dentro do São Paulo, né? Porque, por exemplo, o Marinax, o grego, dono do Nottingham Forest, quando ele se aproxima do São Paulo, ele gostaria de comprar o São Paulo Clube, né? E aí, hoje existe um acordo encaminhado e que ainda vai acontecer muita coisa antes dessa assinatura, apesar de ter um acordo ali, uma conversa muito bem já estruturada para ele fazer essa parceria com a base do São Paulo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. A ideia era comprar o clube inteiro. Tem uma questão importante, porque assim, todo esse trabalho que o Júlio Casares vem fazendo, da questão econômica, da questão dos títulos que o São Paulo conquistou, o Paulista, depois de muitos anos, a Copa do Brasil que é inédita, a reforma do Morumbi que está caminhando, o Casares ele tem só mais um ano praticamente, 1 ano e meio aí de mandato, né? Então tem que ver como é que vai ser essa sucessão também, se realmente vai ser o Carlos Belmonte que é o atual diretor de futebol, se é ele que vai ser da chapa do Belmonte, da continuidade, ou se vai surgir um outro nome. Então está tudo ainda muito indefinido na questão política. Então todas essas ideias do Casares, tudo isso que ele falou pro Tabet na entrevista, depende também de quem vai dar continuidade a isso, né? Tem que ser quem vai ser o candidato do Casares na continuidade, na sucessão política na presidência do São Paulo nos próximos mandatos, né? E aí tem também a questão do ano do centenário do São Paulo. Então, existe um bastidor político que começa a se agitar dentro do São Paulo e que essa questão da SAF ela é uma discussão muito grande. Há uma resistência dos mais antigos, de conselheiros mais antigos, mas é preciso a gente falar também que o Júlio Casares é uma figura política hoje dentro do São Paulo que ele tem a maioria dos grupos políticos com ele, do lado dele. Isso não seria um problema. A questão toda é quem vai dar continuidade a essas ideias que já estão sendo boladas aí, como ele disse na entrevista. A gente tem que acompanhar todo esse cenário, que é uma discussão política. Para a gente encerrar o assunto SAF, a gente vai falar de mercado da bola já, porque tem mercado da bola do São Paulo e também do Botafogo, que joga logo mais contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha naquela arte que a gente trouxe sobre os clubes brasileiros que se tornaram SAF. PVC, queria aqui uma análise muito rápida, assim, da Série A.
Galo, Bahia, que tem investimento do Grupo City, o Botafogo de John Textor, o Cruzeiro, que já foi do Ronaldo, hoje é de Pedro Lourenço, Fortaleza e o Vasco, que retomou esse controle. Para a gente ver como isso gera divergências, eu estava acompanhando aqui o nosso chat. E tem gente comentando aqui, o Trevor, ele fala, o Botafogo está contratando jogador por 100 milhões. Então, assim, está investindo, tem dinheiro e, claro, lembrando que o Botafogo foi campeão dos 2 principais títulos do ano passado. E aí já o Álamo aparece aqui no nosso chat também, dizendo que o Textor está fazendo os torcedores botafoguenses de trouxas. É a opinião dele. E aí a gente lembra que o Botafogo está vendendo aí 3 de seus jogadores importantes. Então, tudo tem os 2 lados. Dá para dizer quem se deu bem ou quem se deu mal, pelo menos até nesse momento, com a SAF? Eu acho que a SAF mais bem organizada é a do Bahia, que tem um investidor, só que é um clube satélite. Ele é um clube do Grupo City, ele não é um clube independente. O Fortaleza montou uma SAF com um conceito diferente, como diria o Júlio Casares. Talvez não seja uma SAF pura. O Fortaleza não quer entregar o controle. Então, pelo Estatuto do Fortaleza hoje, o investidor só pode ter 49%, o que sempre produz uma pergunta. Quem é que vai investir dinheiro num clube brasileiro para não ter o controle? Aí o Marcelo Paes vai te responder. Quem entenda que vai ganhar dinheiro porque nós estamos crescendo. Justo. Mas é um modelo que vai ter que se provar. Vai chegar alguém aqui e vai dizer, eu vou botar X de dinheiro aqui, um dinheirão, e você cuida do dinheiro. E, grosso modo, no passado, o Nations Bank fez isso com o Eurico Miranda. E a gente sabe que não deu certo. Não estou dizendo que o Fortaleza vai ser isso. Mas o Fortaleza tem um modelo bom para se testar. O Botafogo é indiscutível que, nesse momento, ele está dando certo. O Botafogo mudou de patamar. De todas essas SAFs, o Botafogo foi o que mais mudou de tamanho. O Botafogo estava há anos brigando na parte de baixo da tabela e ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Indiscutível que ele mudou de patamar. Mas a gente está olhando para o Textor com uma certa desconfiança por tudo que acontece e porque você contrata 4 jogadores em junho e depois troca no mês seguinte, no ano seguinte, não tem mais Luiz Henrique, não tem mais Almada, não tem mais Igor Jesus, não tem mais Cuiabano, não tem mais Jair. Então, essa gestão a gente vai entender como vai ser a médio prazo. Mas ele mudou de patamar. Há clubes na Série B, como o América, que ainda não tem investidor. O América fez a adequação para a SAF, mas ele ainda não tem um investidor, ele não tem um sócio. Então, o América ainda não é uma SAF, de verdade, pelo investidor. Ele é uma SAF do ponto de vista, do ponto de vista jurídico, mas não na administração. Então, são coisas diferentes. O Coritiba fracassa e é SAF. O Curitiba está fracassando. O Cuiabá é um sucesso como SAF, apesar de rebaixado. Ele tem um tamanho menor, ele foi rebaixado. E daí? Ele é um sucesso como SAF. Há modelos e modelos. É, um monte exato. de gente perguntando aqui sobre o Bragantino, mas o Bragantino é um clube Não, empresa, né? ele É um limitado. modelo diferente. Ele é limitado. Não é uma SAF. Tem uma diferença, inclusive, de tributação, né? Porque a SAF paga nos primeiros 5 anos, 5% sobre a receita. O Bragantino paga 32% sobre o lucro. Beleza. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Tá, daqui a pouco a gente confere. A nossa nova enquete já está aqui para vocês votarem, que a pergunta é como a SAF pode impactar o futebol brasileiro a longo prazo? Qual a opinião de vocês? Tornar o campeonato mais parelho, aumentar a desigualdade entre os clubes, uma menor dependência de receitas de TV ou reduzir a paixão dos torcedores? Será que o torcedor deixa de sentir ter aquela ideia de pertencimento, de ser o clube, né? O clube não é mais meu? Bom, vocês podem dar a alternativa aí que vocês quiserem, vão votando por aqui. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas do PVC, vocês também não Nenhuma podem das votar em nenhuma anteriores. dessas. Mas, vamos falar de mercado da bola, então?